Isaías 42, versículo 1, está escrito: eis aqui o meu servo, eu o sustentarei, o meu escolhido, a quem a minha alma toma contentamento, pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças, não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega, por verdade trará a justiça. Agora nós vamos até o versículo de número 13 e depois passearemos nos demais. O versículo de número 13 diz assim: o Senhor sairá como poderoso e como homem de guerra, despertará o zelo, gritará, dará o seu grito de guerra e prevalecerá sobre os seus inimigos. Oremos. Senhor Jesus, te dou graças pelo privilégio de estar aqui com esta igreja abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque me trouxeste a este lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui estão para glorificar o teu santo nome juntamente comigo, Pai. Meu Senhor, eu quero te pedir que nesta noite venha desaparecer o homem. Que desapareça o homem, que desapareça a vaidade humana, que desapareça a sabedoria humana, para que o teu nome possa ser glorificado, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha se revelar através desta palavra de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa, Pai. Senhor, eu quero te pedir, não deixe, meu Deus, as pessoas que nos veem, as pessoas que nos assistem, Senhor, saírem sedentas e famintas de diante, Senhor, desta palavra. Mas antes, meu Deus, as sacie. Antes, Senhor, faça com que a sede desapareça, faça com que a fome vá embora, porque verdadeiramente a tua palavra é comida e bebida para as nossas vidas, e por ela nós somos fortalecidos, ó Pai. Por isso, Senhor, te pedimos, fala conosco nesta noite, Senhor. E a honra, e a glória, e o louvor nós sempre daremos a Ti. Amém. E graças a Deus. Queridos, o Espírito Santo quer se manifestar nesta noite de formas diferentes. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele quer falar sobre o propósito de Deus, sobre o grande amor de Deus. O grande amor de Deus revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. O grande amor de um Deus poderoso, excelso, sublime, onipotente, onipresente, onisciente, que dos altos céus olha para a terra e vê a falha do ser humano, vê o pecado do ser humano, vê a situação do ser humano completamente abominável, destruída, acabada, e ama com um excelso amor, um amor que excede a todo entendimento, um amor sobrenatural. Ele ama de tal maneira que dá o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, seja perdoado e tenha vida eterna. Nós vamos nos lembrar sim do amor de Deus. Nós vamos entender o amor de Deus. Nós vamos viver o amor de Deus. E depois disso, nós vamos falar de um Deus poderoso, que deu a oportunidade, que abriu as janelas dos céus, que entregou aquilo que de melhor possuía, mas que tem inimigos, que tem pessoas que são seus inimigos, que tem pessoas que não querem se render à sua majestade, que tem pessoas que o desafiam, o afrontam, que fazem negócio dele. Nós vamos falar de um Deus que trará juízo a todas estas pessoas, que julgará essas pessoas,
que não terá piedade destas pessoas, porque o momento oportuno de salvação é agora. Mas virá dias, diz expressamente o Senhor, em que não terá-se mais uma porta aberta, a porta estará fechada, e nela ninguém mais poderá entrar. O livro do profeta Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo, aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Eu fico imaginando o profeta sentado na sua mesa com a pena, acho que era uma pena, pergaminho. Ele molhava na tinta e ele ouvia o ditado de Deus e ele começava a escrever. E Deus dita: eis aqui o meu servo, está falando de Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo, eu o sustentarei, o meu escolhido, a quem minha alma toma contentamento. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará juízo às nações. Aleluia. Ele trará juízo às nações, ou seja, Deus estava dizendo que ele ia trazer o seu escolhido, o seu ungido, o seu filho amado a este mundo, para colocar aquilo que estava torto no caminho direito, para colocar aquilo que estava completamente destruído numa construção novamente edificada. Ele estaria trazendo a sua promessa por sobre a face da terra, para aquele que não tinha mais esperança voltar a ter esperança. Para aquele que andava no vale da sombra da morte, no vale das trevas, entre meio ao pecado, e para ele não existia salvação, para que o perdão fosse derramado sobre ele. Aleluia. E no versículo de número 2 ele fala do seu ungido, do seu escolhido, dizendo assim: não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Ou seja, ele será uma pessoa simples. Ele será uma pessoa normal como qualquer outra. Ele não será uma pessoa inchada, uma pessoa soberba, um super-homem cheio de força. Não, ele será uma pessoa comum. Uma pessoa que será reconhecida pela unção sobrenatural do Espírito Santo que estará sobre ele. E o versículo de número 3 diz assim: e não quebrará a cana trilhada, e nem apagará o pavio que fumega. Por meio da verdade trará a justiça. Vivemos em um tempo em que o capitalismo tem feito com que pessoas pisem em outras pessoas, pessoas humilhem outras pessoas. Há uma disputa muito grande no mundo. Parece que abençoados são aqueles que têm recursos financeiros. As pessoas olham, e se o irmãozinho vem para a igreja e vem com uma bicicletinha, muitos julgam, dizendo: ele não é abençoado. Olha, só a vida dele não prospera, não vai para frente. Parece que dinheiro virou sinônimo de unção de Deus. Parece que dinheiro virou sinal de que a pessoa é abençoada por Deus. E aqueles que têm mais recursos acabam pisando naqueles que têm menos recursos. E isso é uma escala muito grande. Primeiramente nós falamos dos pequenos e vamos subindo até chegarmos nos monarcas, nos reis, nos presidentes, nos primeiros ministros, naqueles que são verdadeiramente poderosos, nos astros de Hollywood, nas grandes estrelas, nos atletas que povoam o nosso globo. E nós começamos a observar que a vaidade humana faz com que pessoas estejam sobre pessoas e pessoas desdenhem de pessoas. Porém, quando o profeta Isaías fala de Jesus, ele diz assim: a cana trilhada ele não cortará. O que é uma cana trilhada? Se você não sabe como nasce um pé de cana, as canas, vou explicar para você. A raiz de uma cana é parte de uma cana plantada e que forma uma troceira. Essa troceira faz com que nasçam várias canas.
Existem canas de todo tipo, tem aquelas canas mais compridas, as grandes, e tem aquelas canas mais pequenininhas, as mais fininhas, as mais grossas. A igreja do Senhor Jesus é como uma troceira. A nossa raiz é Cristo. Cada um de nós tem características diferentes, mas todos nós fazemos parte da mesma troceira de canas. Mas dar-se-á o caso de vir sobre esta troceira de canas o vento, a tempestade, o dia mau. E quando o vento sopra, a tempestade pega, as canas se balançam. E pode acontecer que no meio de uma tempestade, uma destas canas se quebre e caia e fique no caminho. Cana trilhada é aquela que as pessoas passam e pisam em cima dela, porque ela está caindo. Cana trilhada é aquela que as pessoas estão em volta dela, mas ela não tem mais valor algum, porque está ali, caída, trilhada, ferida, machucada. Muitas vezes, vira um sinônimo de referência para as pessoas. Conhece fulano de tal? Quem? Fulano de tal, aquele que adulterou. Aquela cana trilhada virou referência e todo mundo está usando essa referência para acusá-la. Aquele que mentiu, aquele que é velhaco, aquele que enganou, aquele que pecou, aquele que errou, aquele que prostituiu, aquele que foi homossexual, aquele que roubou, aquele que passou na cadeia, aquele que foi usuário de droga, e a pessoa começa a ser apontada de todas as formas pelas outras canas e sendo impedida de glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta hora, para você que me acompanha neste momento, que embora todos estejam pisando em cima de você, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que veio trazer a salvação, aquele que derramou o seu sangue por você, ele não te corta, ele não te pisa, ele não te lança fora de maneira alguma. Ele veio por você, ele ama você, ele gosta de você e ele quer plantar você de novo, para que de você nasça uma nova troceira de canas e novas pessoas possam estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Foi para isso que ele veio para dar vida, foi para isso que ele veio para perdoar pecados, foi para isso que ele veio para trazer a salvação, foi para isso que ele veio para aquele que estava completamente perdido. Na cruz havia 2 ladrões, um arrependido pediu perdão, aquele arrependido ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando o homem se arrepende e se coloca debaixo do seu sacrifício, aceita a salvação em Cristo Jesus, se humilha na presença dele, o recebe sobre a sua vida e o confessa com a sua boca, louvado seja o nome do Senhor, essa pessoa, no mesmo instante que faz isso, ela é lavada, perdoada, purificada e se transforma numa nova criatura. Ainda que o mundo aponte, Deus não apontará, porque esta pessoa está salva em Cristo Jesus. Ainda que muitos falem, que muitos critiquem e que muitos digam que não existe esperança, essa pessoa no seu coração tem a certeza de que não importa aquilo que o homem pensa dela, mas importa aquilo que Deus pensa dela, fez por ela e no seu infinito amor a resgatou. O enviado de Deus, ele não apaga o pavio que fumega. Irmãos, pavio fumegante é uma coisa terrível. Quem de vocês nunca teve essa experiência de cair a energia e acender uma vela? Você cai a energia, você acende a vela, e aí volta a energia, você apaga a vela, a casa fica toda fedorenta. Pavio que fumega é uma coisa ruim, irmão. Pavio que fumega é fedido. Pavio que fumega
Antigamente tinha aqueles candeeiros, irmãos, acendia na casa assim, o teto ficava todo preto, aquela fumaça preta, ficava tudo preto, ficava todo manchado, porque pavio que fumega, ele deixa tudo manchado. Nós sabemos que um homem e uma mulher de Deus é comparado com uma pessoa cheia do Espírito Santo quando o fogo do Espírito Santo transborda nela. O Pentecostes, ele é narrado como pessoas orando quando línguas de fogo descem sobre aqueles que ali estavam. Aleluia. Então uma pessoa cheia de fogo, cheia do poder de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas mais uma vez vieram as lutas, ou seja, as tempestades, os vendavais, e aquele fogo foi se esvaindo, foi indo embora, e o primeiro amor se acabou. Falo daqueles que já foram salvos, daqueles que aceitaram a fé, daqueles que receberam Jesus como seu Salvador, mas veio a religião e os sufocou, mas vieram os homens e com seus escândalos o afastaram, mas vieram os problemas do dia a dia e ele não suportou os problemas e acabou enfraquecendo. No princípio, era o primeiro a chegar, era aquele que dobrava os joelhos, que mais orava, que mais santificava, que fazia questão de participar, que cantava por sobre o altar, mas veio a tempestade e o apagou, e ele ficou ali, está dentro da igreja, mas agora ele já não é uma lavareda, agora ele é apenas um pavio apagado fumegando. As pessoas não querem ficar perto dele, as pessoas não querem se aproximar dele, as pessoas não querem chegar junto dele, porque é fedido, é catinguento, suja, deixa fuligem, não faz bem, está sempre jogado de lado. Mas embora o homem pense dessa forma, Deus não pensa assim. A Bíblia Sagrada revela no texto escrito pelo profeta Isaías que ele não apagará o pavio que fumega, de forma alguma ele apaga o pavio que fumega, ele coloca fogo. E se o teu pavio está apagado, fica tranquilo que ele vai acender. Deus vai acender esse pavio e outra vez você vai ser uma lavareda de fogo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Esse é o projeto de Deus. Deus ama o mundo. 700 anos passam, ele manda o seu filho vem ao mundo, cumpre a profecia, ele ensina como nós devemos viver, nós devemos ser como ele é, como ele foi, quais ensinamentos ele dá, e aí ele vai para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele leva a coroa de espinhos sobre a cabeça, representando as maldições que foram criadas pelos nossos pecados. Aquela coroa de espinho eram as maldições que nós criamos. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, ele expulsou do paraíso e disse: vai trabalhar, e a partir de agora a terra produzirá espinhos. Ou seja, espinho é fruto do pecado. A nossa vida está cheia de espinhos, e ele pega os espinhos da nossa vida e coloca sobre a sua cabeça. Ele vai para aquela cruz, e naquela cruz ele é pregado. A cruz não era dele porque ele não tinha pecado. A cruz não era dele porque ele não tinha erro algum. A cruz não era dele porque ele só tinha virtude. Era o Filho de Deus. Mas a cruz era minha. E tem um momento naquela cruz assim que ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Deus desamparou ele? Não, Deus não desamparou ele, mas Deus não tem comunhão com o pecado. E naquele momento da cruz ele estava cheio de pecado. Naquele momento da cruz ele carregava o meu pecado, e não eram poucos. Ele carregava o seu, e o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E como Deus Pai não tem comunhão com o pecado, o link que fazia a união de Cristo com Deus lá no céu, que era o Espírito Santo, foi partido, e parecia que o Pai estava de costas para ele, porque ele estava levando os nossos pecados. Aleluia. Então ele pagou o preço. Esse é o Deus de amor. É o Deus que nos compra, é o Deus que nos redime, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara, que nos modifica, que nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 do capítulo 42
o profeta exalta o Todo-Poderoso dizendo assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, e terei firmemente agarrado a tua mão, e te guardarei, e te porei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Se você tem salvação, foi porque primeiro Ele te amou. Se você tem salvação, foi porque Ele te amou de tal maneira que não rejeitou carregar a cruz. Se você tem salvação, é porque a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não quiseram reconhecer a luz. A luz iluminou as trevas, os filhos não quiseram aceitar a luz, e a luz acabou vindo para nós, gentios, e nós estamos sarados, porque agora estamos na luz. Aleluia. O versículo 7 diz assim: para abrir os olhos dos cegos, para soltar do cárcere os presos, e das casas de prisão aos que estão assentados em trevas. Então não tem para ninguém. Você matou? Jesus perdoa. Você matou a tua mãe? Jesus perdoa. Você matou o teu pai? Jesus perdoa. Você foi homossexual? Jesus perdoa. Você cometeu crimes, pecados terríveis, mentiu, adulterou, prostituiu, sei lá o que você fez. Não importa qual seja o seu pecado. Se humildemente te curvares diante do Santo, do Todo-Poderoso, e dizeres: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus, e com tua boca confessares e aceitares com o teu coração, Ele te lavará, te remirá, te purificará, salvará a tua alma ficará branca como a alva lã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele abre os olhos dos cegos. Aleluia. Então, esse é o momento que nós vivemos agora. Passaram-se mais de 2000 anos da sua vinda. Há mais de 2000 anos ele esteve aqui. Nós vivemos o século 21 por sobre a face da terra. No versículo 10, existe uma glorificação. Diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor desde os confins da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo que o enche, as ilhas e os habitantes dela. Versículo 11: elevai a voz, ó deserto, e suas cidades, as aldeias onde habita Quedar. Exultem os moradores das rochas e o cume dos montes, entoai vozes de júbilo. Deem glória ao Senhor e apregoai-o o seu louvor nas ilhas. Você tem motivo para estar feliz, irmão. Irmã amada, você tem motivo para estar feliz. Meu querido, você tem todas as razões do mundo para estar feliz. Afinal de contas, não tínhamos acesso ao Pai, agora temos. Afinal de contas, não tínhamos força para lutar, mas Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Ainda que nos persigam, ainda que haja dores, ainda que haja lutas, ainda que venham as aflições, ainda que venham os problemas, ainda que venham os sofrimentos, nós temos esperança. Por isso nós temos o dever e a obrigação de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Então que cantem os montes, os vales, os desertos, o mar, as ilhas, que louvem a Deus, todos aqueles que habitam neste planeta, e glorifiquem ao Senhor, porque estávamos perdidos e agora temos salvação, porque estávamos amarrados, mas as ligaduras do pecado foram desamarradas pelo amor de Deus, porque não tínhamos esperança, mas a esperança brilhou na nossa vida, porque estávamos condenados ao fogo do inferno e à morte eterna, mas Ele nos trouxe a vida eterna e fez brilhar sobre nós a esperança de podermos adentrar num céu de glória. Nós somos os escolhidos da promessa de Deus. Nós somos os separados para sermos salvos, levados, termos o nosso corpo transformado.
Ainda que o mundo nos rejeite, Ele não nos rejeita. Ainda que as pessoas nos apontem, Ele não nos aponta. Ainda que as pessoas nos julguem, Ele não nos julga. E nós estamos livres porque somos filhos de Deus. E por isso, neste momento, temos que abrir o nosso coração e entoar um novo cântico, um cântico de salvação. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui agradecidos pelo que Deus tem feito. Não estamos aqui porque Ele pode prosperar a nossa vida em alguns reais, para que nesse tempo tenhamos dinheiro para comprar aquilo que nós queremos. Não estamos aqui porque temos esta ou aquela enfermidade, a enfermidade que tratem os médicos, porque eles foram deixados nesta terra justamente para aplicar os seus conhecimentos. Não que Deus não cure, Deus faz milagres sim, e Ele pode operar milagres sobrenaturais para glorificar o seu nome aqui nesse lugar. Mas eu quero dizer que as enfermidades têm os médicos, e o dinheiro ele pode ser adquirido com o trabalho honesto, com o suor do nosso rosto. Não estamos aqui por pequenas coisas, nós estamos aqui por uma grande coisa. Nós estamos aqui por um tesouro que vale a eternidade, a vida eterna. Seremos eternos e viveremos para sempre com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não diminua a grandeza do sacrifício que é o perdão. Não diminua a grandeza do amor de Deus que é a salvação. Amém, Jesus. Mas as pessoas se apegam no materialismo. As pessoas se apegam nas pequeninas coisas. Então, no versículo de número 13, ele fala assim: o Senhor sairá como poderoso homem de guerra, despertará o zelo. Espera aí, pastor. Primeiramente, o Senhor me anuncia nesta noite que Deus me ama. Deus me ama de tal maneira que envia Jesus, seu Filho amado, para que Jesus, seu Filho amado, naquela cruz me compre, me perdoe, me lave, venha me remir de todos os meus pecados. Então eu entendo que Ele não me deixa só, não me abandona. Mas agora o Senhor está falando, pastor, que anuncia a palavra de Deus, a profecia de Deus nesta noite, que Ele se levanta como um poderoso homem de guerra. Sim. E agora eu estou falando da segunda vinda de Cristo. Que Ele veio uma primeira vez e como ovelha muda foi levado ao matadouro. Mas esse mesmo Jesus que veio uma vez, Ele voltará. Aleluia. Não se enganem. Não se enganem. Os céus que agora existem hão de passar com estrépito estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu com rijo clangor de trombeta para buscar os seus escolhidos. Aleluia. As sepulturas se abrirão, e os que morreram em Cristo subirão primeiro. Depois os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor Jesus. A igreja estará na glória depois do arrebatamento, e Ele vem com a igreja. E quando Ele vem com a igreja, a Bíblia diz que o Senhor sairá como poderoso, e como homem de guerra, despertará o zelo, gritará, dará o seu grito de guerra, e prevalecerá sobre os seus inimigos. Os inimigos de Deus, amantes do mundo e inimigos de Deus, amantes dos prazeres e inimigos de Deus, amantes do dinheiro e inimigos de Deus, amantes daquilo que pode satisfazer a carne e inimigos de Deus, amantes do bem-estar físico, amantes da natureza humana, amantes das igrejas lotadas, amantes dos serem chamados de pastor, amantes de sentarem nas primeiras filas, idólatras hipócritas que adoram os homens e deixam de adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Oh, glória a Jesus. Inimigos de Deus, Por essas palavras, Senhor. inimigos que levantam a sua própria bandeira, o seu estandarte, querendo ser reconhecidos pelas pessoas que estão ali diante deles,
inimigos que fazem de Deus negócio e que apresentam o Senhor como se fosse uma moeda de barganha, inimigos que não estão preocupados com a salvação das pessoas, mas estão preocupados com o seu próprio ego, com o seu próprio eu. Homens e mulheres que amaram a ciência e pela ciência negaram o nome do Senhor, disseram que ele não existia. Que a terra, que a criação é um mero acaso de uma formação cósmica. Inimigos que não acreditaram na Bíblia Sagrada, não a tiveram como guia, não a tiveram como regra de fé, mas antes a lançaram de lado e se agarraram aos livros de espiritismo, se agarraram aos horóscopos, se agarraram às cartas, ao tarô, se agarraram às coisas místicas, aquilo que abomina, aquilo que desagrada a Deus. Inimigos de Deus. Pessoas que não querem servir a Deus por causa das suas vaidades. Se puder pegar uma farinha para mim ali, tem papel. Inimigos que não querem adorar a Deus por causa das suas vaidades. Negam o Senhor que o resgatou. Carregam sobre suas costas uma enorme imagem de escultura edificada para idolatrar um homem, mas não carregam em suas costas a cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Inimigos de Deus. Ele veio uma segunda vez, e quando ele volta nesta segunda vez, tomem cuidado, os senhores que murmuram de Jesus Cristo, que questionam a Bíblia Sagrada, que falam mal das coisas de Deus, que não louvam e não adoram ao Senhor, que negam a sua existência, que dizem que Ele não existe, que Ele não voltará, que Ele não virá, que Ele não fará a sua obra. Tomem cuidado, porque virá o dia em que os céus se abrirão e Ele virá, agora como adversário, como soldado preparado para a guerra, para fazer justiça. E muitos daqueles que aqui estão e dos que me ouvem nesta hora estarão dizendo assim: então eu entendo por que Ele permitiu tantas coisas, por que houve permissão que eu sofresse, que eu chorasse, que eu branqueasse, que eu passasse por aflições, porque houve estas permissões. Agora Ele faz justiça e me entrega a verdadeira glória, a sua presença, a eternidade, a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não pense que ficarão imunes os inimigos de Deus. Não pense que o homem natural consegue enganar ao Todo-Poderoso. Não pense o homem que as coisas que ele faz no oculto, que o pastor não sabe, que os irmãos não sabem, que não é revelada à igreja, permanecerão em oculto. Tudo que é feito em oculto há de ser trazido à luz. Aleluia, Senhor. Aleluia. E eu quero vos dizer que se hoje Ele é o bom Deus de amor, o bom Deus de misericórdia, o bom Deus que a tudo perdoa, o bom Deus que entrega seu próprio Filho, virá o dia em que este Deus virá como juiz e julgador, e há de julgar todo aquele que negou o seu nome, que abandonou o seu nome, que o vendeu por 30 moedas de prata, que o negou 3 vezes para não querer carregar a cruz. Ele há de julgar um a um, de todos aqueles que não creram no seu nome, de todos aqueles que não fizeram a justiça que deveriam ter feito. Ele irá julgar um a um, de todos aqueles que só quiseram ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que foram ao culto único e exclusivamente porque estaria um pregador diferente, uma pessoa com dons sobrenaturais que pudesse profetizar para este ou para aquele. Naquele dia todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Oh Deus de poder, Senhor. Perceba. Aleluia, Pai. Tudo é uma questão de escolha. Aleluia, Jesus.
livre-arbítrio. As senhoras e os senhores não são obrigados a servir esse Deus. Ele os deixa livres. Escolham o seu destino. Porque o mesmo Deus que não corta a cana trilhada, o mesmo Deus que perdoa e não apaga o pavio que fumega, o mesmo Deus que levanta o caído, levanta o abatido, o mesmo Deus que perdoa o que mata o pai, o que mata a mãe, o que mata o seu irmão, o que rouba, o que mente, o que prostitui, o que adultera, o mesmo Deus que perdoa é o julgador que virá para aquele que não se arrependeu e que é seu inimigo declarado, ser julgado e condenado pelo seu imensurável. Versículo 14. Deus falando através da boca do profeta. Por muito tempo me calei, estive em silêncio. Parece que Deus está calado. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está vendo a aflição das crianças com câncer nos hospitais. Parece que Deus não está vendo a aflição das pessoas que padecem, que choram. E Ele diz, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, porém agora gritarei como a que está de parto, e a todos assolarei, e os devorarei juntamente. O silêncio toma conta do recinto. Parece que transformei o Deus de amor num juiz poderoso e julgador. Mas eu lhes trago uma realidade que muitos não querem anunciar. Estas não são palavras escolhidas do íntimo da sabedoria de um homem para afagar os vossos egos, para acariciar o seu eu, para dizer que a sua vida simplesmente é uma maravilha, uma coisa show de bola, que tu está com tudo. Não. Levante a sua cabeça e saiba o que você está fazendo. Coloque em questão as coisas sobrenaturais de Deus. Saiba que a promessa de Deus está sobre a sua vida. Ele te ama, Ele quer te salvar, mas não brinque com isso. Não deixe isso de lado. Não brinque com essas coisas, porque chegará o dia em que esses céus que hoje você contempla, com essa lua maravilhosa que está lá fora, ou talvez com o sol durante o dia, os céus se descortinarão e Ele voltará. E voltará para fazer justiça. Aleluia. Aleluia. Naquele dia haverá pessoas que dirão: montes, rochas, caiam sobre nós. Nós não podemos suportar a ira daquele que está assentado no trono. Irmão, Deus é bonzinho, irmão. Deus é bonzinho, 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 bonzinho. E, irmão, não vai deixar esse coitadinho de fora. A pessoa declaradamente é inimiga de Deus. O irmão chega em casa com a palavra de Deus nos braços. A novela está falando mais alto que tudo, os gritos estão ecoando. Ele chega, está indo para o seu quarto. E aquela pessoa, dentro daquela situação, vivendo um engano, começa a murmurar da fé desta pessoa. No trabalho, quantas e quantas vezes a pessoa está ali trabalhando, lutando, se esforçando, e os outros estão questionando, acusando, apontando. Para eles é mais fácil a idolatria. Naquele dia os idólatras estarão comparecendo diante de Deus e dizendo: escuta, nós te adoramos, nós te exaltamos. Ele vai dizer: não foi a mim, foi a outro Deus qualquer. Aquilo que você acreditava ser Deus, aquilo que você cria ser Deus, mas não era eu avisei, eu anunciei, eu disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, ou por sobre a face da terra. Eu te avisei, você fez a sua opção, você adorou o Deus que você quis adorar, mas você não sabia a essência do meu amor. O meu amor estava representado por Jesus Cristo, por sobre a face da terra. E quantas vezes te oportunizei a você abandonar os teus ídolos,
Glória a Deus, aleluia. Usando nas alturas. A igreja prostituída vai ficar. E quando eu falo de uma igreja prostituída, eu não falo desta ou daquela religião, não. Eu falo de uma igreja que adora homens. Eu falo de uma igreja que adora ídolos. Tem os seus ídolos, cheia de ídolos, estão atrás de ídolos, não estão mais chamando Deus de Pai, estão chamando o homem de Pai, e uma teologia mentirosa de paternidade tem sido anunciada por sobre a face da terra. Pai é aquele que está no céu, esse é o nosso Pai, esse que tem o verdadeiro amor pelas nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 15. Converterei em deserto os montes e as colinas, e farei secar toda a sua erva, e os rios tornarei em ilhas, e secarei os lagos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando o profeta escreve assim, converterei em deserto os montes e as colinas, ele está falando dos grandes homens desta terra. Ele está falando dos grandes, daqueles que se acham, daqueles que pensam ser, daqueles que são paparicados por muito por causa do cargo que possuem, daqueles que são seguidos por uma multidão de pessoas iludibriadas e enganadas. Essas pessoas continuam os servindo. Ele está falando dos governadores deste mundo, ele está falando dos políticos deste mundo, daqueles que não se submetem ao seu governo, mas se submetem aos seus próprios princípios, se submetem única e exclusivamente ao seu eu. Estes montes virarão ruínas, e ele vai fazer secar toda a sua erva. Haverá um dia de justiça. E diz mais o versículo: e os rios tornarei em ilhas, e secarei os lagos. Versículo 16: e guiarei os cegos pelo caminho que não conheceram, e far-lhe-eis pisar em caminhos que não tinham conhecidos. Diante deles tornarei as trevas em luz, e os lugares acidentados em planícies. Essas coisas farei, e não os desampararei. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Queridos, do alto dos meus 50 anos de idade, eu olho para trás e vejo a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha maturidade, e olho para frente e vejo dias difíceis. Vejo minha força se esvaindo, vejo a minha voz ficando cansada, vejo os meus dias passando. Mas de uma coisa eu sei, que as palavras semeadas, muitas delas caíram em terra fértil. E nessa terra fértil ela enraizou. E ela começou a produzir frutos. E os frutos se produziram a 30, a 60 e a 100 por um. E começaram a se multiplicar. E por isso as gerações se passarão e eu ficarei no esquecimento, mas a palavra permanecerá e seguirá, e as gerações levantarão a sua cabeça. E naquele grande dia, quando comparecer na presença do Todo-Poderoso, no dia da sua segunda vinda, juntamente com a igreja eu estarei, para colocar por sobre a face da terra o reinado milenário de Cristo, e serei sacerdote com Ele, estarei juntamente com Ele. E eu quero de todo o meu coração que todos aqueles que aqui estão e que me ouvem agora possam estar presentes neste dia, glorificando o nome do Senhor. E verei filhos que nunca conheci,
de terras distantes, e verei netos que nunca conheci de terras distantes, e como uma pessoa que semeou a preciosa semente, serei recompensado por Deus. Daniel escreveu dizendo: os que forem sábios refulgirão como fulgor do firmamento, e aqueles que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, glória a Deus, Pai. Oh Jesus. Aleluia. Serão dois momentos diversos. O primeiro momento fala do amor de Deus, e o segundo momento fala da verdade que nós estamos prestes a nos deparar. Alguém pode me dizer o que vai acontecer no minuto subsequente a esse? Não. Ninguém pode dizer. Um avião pode passar por aqui e cair? Não sei. Eu sei que a possibilidade é 1 em milhões, mas talvez. Um raio pode descer nesse lugar? Dia de lua como hoje, impossível, mas não sei. Um caminhão pode atravessar a avenida. Algo pode acontecer, um coração pode parar. Todos nós estamos suscetíveis a todas as coisas. A coisa mais certa que existe na nossa vida é que estamos vivos agora e a morte virá. O resto, nós não sabemos. Mas se vir agora, como está a sua alma? Como está a sua vida? Como está? Apocalipse, capítulo de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, né? Oh, glórias, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ou melhor, abra Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 17. Oh glória. Estou esperando esse momento, aleluia. Estou esperando esse momento em que eu poderei me encontrar com o meu Pai que está no céu. E quando com Ele me encontrar, eu quero estar com as mãos cheias e com o coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar diante dele e dizer: Pai, estou aqui, eis aqui, com o talento que me deste, conquistei outros 10 talentos, toma agora aquilo que te pertence, que é teu. Quero dizer: Senhor, aqui está aquilo que fiz com aquilo que tu me deste, onde estão as almas pelas quais Jesus Cristo morreu e que você se comprometeu quando aceitou a fé em trazê-las para o Senhor. Cadê teu irmão? Cadê tua irmã? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê as pessoas da tua família? Nem estes vieram? Será que você pode convidar pelo menos o seu vizinho? Não, eu não me dou com ele, pelo amor de Deus! Que espécie de cidadão do céu você é? Versículo 17, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, pois pela graça sois salvos. É um dom que você não merece, é um dom imerecido. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. E isso não vem de vós, não vem de obras, é por meio da fé. É fácil. O Espírito Santo está dizendo: aqui tem meus escolhidos. Essa pregação chegou aos meus escolhidos.
E o Espírito Santo está dizendo claramente: venha, vem. A igreja, a noiva, está dizendo: venha. Aleluia. Estão me entendendo? O Espírito Santo está dizendo: vem. E a noiva, que é a igreja, está dizendo: venha. Venha, inimigo de Deus, e se transforme num amigo de Deus, num filho de Deus, num salvo por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. E quem ouve, venha. Aleluia. E quem tem sede, venha. Aleluia, Senhor. Porque de graça, é de graça, Aleluia. lhe darei da água da vida. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Há um convite no ar. E esse convite não é feito por esse orador, pregador, pastor, missionário, evangelista, homem natural, pecador que está sobre esse altar. Esse convite é feito pela pessoa bendita do Espírito Santo. E a igreja, que tem o poder de ligar por sobre a face da terra, para que seja ligado no céu, de posse da unção sobrenatural do Espírito Santo, está dizendo: venha mesmo, não fique lá fora. Venha, 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 faça parte da igreja, porque igreja não é a denominação que está ali fora. Igreja não são as denominações espalhadas por este mundo afora. Igreja é cada um daqueles que se concentra na presença de Cristo Jesus nesta hora, e que diz: eu estou diante de Cristo Jesus, mas não quero estar sozinho, eu quero que outros se agreguem ao rebanho do Senhor. Oh Deus, poder, aleluia. Ceifeiros da última hora, escolhidos de Deus. Nesta noite foi-lhe revelado o caminho, a verdade e a vida, e o amor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. Foi-lhes revelado também que esse mesmo Deus que desceu em amor voltará. Amém. E voltará Aleluia. vestido para a guerra, Aleluia. para destruir os seus inimigos. Porque existem sim inimigos de Deus. Mas ainda assim, nesta noite, o bradar do Espírito Santo chamou. Aleluia, Pai. Troca de lado e vem para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Faça a melhor escolha e venha para Jesus nessa hora. Não cocheie em dois pensamentos diferentes. Não fique em cima do muro. Saia de cima do muro. Venha para o lado de Cristo agora, enquanto é tempo, enquanto não finda os tempos, enquanto a igreja não é sacada desta terra, enquanto o arrebatamento não acontece, porque depois que o arrebatamento acontecer, o pânico, o caos se instalará sobre esta terra. É verdade. E daí somente o julgamento do Todo-Poderoso. Por isso, o momento é agora.